Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço por você sempre lá, nós já aos 651 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo das lives, das entrevistas, indique para um amigo. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar o sininho de suas notificações, que avisa as novas postagens, coloca like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a parte dos comentários. Queremos um apoiador do canal. O que é o apoiador? Membro apoiador do canal. Apoio ao canal é fundamental, especialmente nesse momento terrível que nós estamos vivendo e vamos superar, e nesse ano decisivo, sem exagero, da nossa história, o ano de 2022. Para ser apoiador, nós explicamos no início, é muito fácil, você perde 2, 3 minutos, se tanto, e tem duas formas de se apoiar o canal, sendo, portanto, membro apoiador do jornalismo independente, plural, democrático, republicano e de qualidade. Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Villa Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, no TikTok, fantástico, Marco Antônio Villa Oficial, e vou lembrar das últimas entrevistas. Vocês vejam, e não é exagero, aqui você tem um arco no campo democrático republicano, e sempre com alguém que tem algo a dizer que contribui para a sua reflexão. Isso é fundamental para entender esse momento que nós vivemos. Então, as últimas entrevistas que nós postamos nessa semana, respectivamente. Primeiro, o rabino escritor conhecido de muitos, Alma e Moral, é um clássico, e agora parece que eu estava lendo, vai voltar a encenação, né? Do Newton Bonder, né? Um papo muito bacana. Depois, o antropólogo muito conhecido, e para muitos o maior antropólogo brasileiro, né? O vivo Roberto da Mata, um papo muito gostoso, também descontraído, tal. É muito longa a entrevista, eu recomendo até, no caso da Mata, assistir em partes. Tem coisas muito interessantes. Aí temos a entrevista com o cientista político, que tem uma obra também consagrada aqui no Brasil, Bolívar Lamounier, né? Um trabalho também muito legal, muito importante, um bate-papo, uma análise muito dura dentro da visão dele, isso é importante, né? Sempre ter a pluralidade. O professor Rodrigo Zeidan, que é professor da New York University, lá em Xangai, na China, né? Aí faz uma análise também discutindo, dentro da sua visão, como é que o Brasil deve se encaixar nesse mundo globalizado, e postamos hoje, está dando enorme polêmica, como esperado, para mostrar que esse é um canal plural e democrático. O ex-ministro da Fazenda, foi também do Planejamento, presidente do BNDES, Guido Mantega. Aí nós pegamos, claro, a questão do artigo da Folha de São Paulo, né, que abriu para os 4 candidatos ali de oposição, para os seus economistas. Entrevistamos aqui Nelson Marconi, que é da campanha, da pré-campanha, que oficialmente não existe nenhuma campanha, né, de Ciro Gomes. Agora conversamos com Guido Mantega, que foi o artigo que deu uma polêmica danada quando foi publicado. E nós conversamos longamente, ele foi muito gentil, ouviu todas as perguntas, os questionamentos, eu coloquei todas as críticas, e o intuito do canal é justamente esse, né? Ouvir, analisar, aprender, no sentido de compreensão do que está ocorrendo, e tomar uma posição, concordar, discordar. Isso faz parte da democracia. Lembrar que democracia é convivência de contrários. Isso é fundamental. Então, veja, esse leque, e na segunda-feira nós estamos postando a entrevista com o professor Edmar Baixa, né, que lançou nesses dias, recentemente, no País dos Contrastes, Memórias da Infância ao Plano Real. Foi também um papo fantástico. Então, veja, em termos de correntes econômicas, são as pessoas as mais diferentes, assim como no campo da ciência política, no mundo jurídico. Esse é o objetivo do canal. Pensar, refletir, discutir, analisar. É isso que falta no Brasil. A qualidade do debate é primária, e a ideia justamente do canal, e são mais de 200 entrevistas, e vocês são testemunha, como eu sempre digo, qualificar a sua, a minha, a nossa reflexão sobre o Brasil, né? Claro, e aproveitando, e em termos de reflexão, lembrar meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, a história do Brasil do descobrimento ao século XXI. Bem, vamos lá, então, que temos muita coisa. Claro, acompanhando aí todo o noticiário, né, tudo o que está ocorrendo, vendo as análises, fofocas aqui. O que tem de balão de ensaio não está escrito. Ontem mesmo eu disse aqui, nesse espaço, né, que poderá, não estou dizendo que alguém me disse, não, fazendo uma análise, que poderá ter muitas composições até final de março, início de abril.
né? Primeiro você vai ter a janela partidária em março, vai ter aquele troca-troca e tal. Aí em abril já está, claro, o cenário de quem vão ser mesmo os candidatos de verdade, aqueles que vão ficar na corrida eleitoral, e podemos ter algumas surpresas, porque depende muito das alianças nos estados. São 26 estados e o Distrito Federal, 27 unidades da federação. E é difícil fazer essa composição. Não é algo simples no Brasil, e isso tem interferência, como vocês sabem, no processo de escolha do presidente da República, né? Então, ontem até eu falei aqui, alguns falaram, pô, mas de onde você tirou isso? Não conversei com assessores ou com um pré-candidato, nada disso. Mas pode ocorrer, por exemplo, de o candidato Ciro Gomes achar, olha, não estou crescendo como eu imaginava na campanha, pelas pesquisas de intenção de voto, não são de voto, né? Produziu o livro, nós entrevistamos, inclusive conversamos sobre o livro aqui, tivemos uma longa conversa, né? Aí no nosso arquivo do canal, mas por uma série de razões você faz uma opção. E, por exemplo, pode ser candidato ao Senado pelo Ceará, pode ser numa composição lá do Ceará, junto com o PT, que tem uma aliança já de alguns anos, né, entre o PDT e o PT lá, e aí pensando numa possibilidade, estou desenhando esse cenário, estou dizendo que eu concordo ou discordo, vocês estão entendendo, só para explicar, porque nós estamos num mundo aqui, né, os nazifascistas bolsonaristas não conseguem pensar, né, então eles querem que todo mundo seja a sua imagem semelhante, idiotas, e nós não somos idiotas, igual os nazifascistas bolsonaristas. Estou desenhando um cenário. Ele pode fazer essa composição pensando até de acordo com pesquisas que dizem que é possível uma vitória até no primeiro turno do Lula, o que eu acho que não é tão provável como ando dizendo. E por quê? E vamos lá para aí desenharmos o cenário e colocarmos o glorioso Asmodeu nessa história. Vamos lembrar, não custa recordar, né? Ver o processo eleitoral. Quando eu falo da eleição de 1989 para frente, é quando nós temos plenamente a democracia no Brasil. Por quê? Durante a Primeira República, a República Velha, né, de 1889 a 1930, nós tivemos várias eleições presidenciais diretas, porque a primeira, que elegeu Deodoro da Fonseca e como vice Floriano Peixoto, foi feito pelo Congresso, mas isso estava nas disposições transitórias da Constituição de 1891. Teve dois candidatos, inclusive, o Deodoro da Fonseca e Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes tinha presidido a Assembleia Constituinte, tá? E como vice, dois candidatos que se votava separado, o Eduardo Vandercock, que é um almirante, que estava próximo ao Deodoro da Fonseca, e o Floriano Peixoto, general, né, depois marechal, que estava próximo à candidatura de Prudente de Moraes. Houve a primeira escolha do presidente, venceu o Deodoro, e escolha de vice, venceu o Floriano. Então, veja como foi trocado, né? Deodoro acaba depois dar um golpe de Estado, em novembro de 1891, 20 dias depois é derrubado, assume o Floriano, que conclui o mandato num momento muito conturbado da história brasileira, a Revolução Federalista, a Revolta da Armada, bombardeio do Rio de Janeiro, Guerra Civil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, etc., em 1894 a 15 de novembro, quando, pouco antes, né, meses antes, tinha sido eleito o Prudente de Moraes, uma eleição com pequena participação popular, primeira eleição direta, e que, inclusive, não participaram os eleitores devido à Guerra Civil de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí você tem uma sucessão de eleições, Prudente de Moraes, 1894, Campos Salles, 1898, Rodrigues Alves, 1906, Afonso Pena, 1909, acaba morrendo durante o mandato, quem conclui em 1909, 1910 é Nilo Peçanha, 1910 Hermes da Fonseca, 1914, vocês veem como que nós vamos fazendo a sequência do conjunto dos candidatos, para mostrar a vocês, nessa sequência, que vai depois 14, 18, que tem um problema, que tendo visto que morre o presidente eleito, e aí acaba se criando uma situação que é necessário, de acordo com a Constituição de 91, convocar novas eleições, depois eleições em 22, depois eleições em 26, etc., até 30, que é aquela eleição tão conturbada. Então, essa sucessão, para não falar o nome de todos os presidentes da República aqui para vocês, que não é o caso, né? Se quiserem lembrar, vamos lá. 14, o Venceslau Braz, 18, o Rodrigues Alves, que acaba assumindo o Delfim Moreira, depois tem eleições em seguida, em 19, o Epitácio Pessoa, né? Depois Arthur Bernardo, Washington Luiz, até a vitória de Júlio Prestes, mas que acaba não tomando posse a 15 de novembro, porque no mês anterior começa a Revolução de 30 a 3 de outubro.
né? Mas você não pode dizer que durante todo esse processo eleitoral, você teve democracia. Não dá, né? Por quê? Porque, primeiro, toda vez o candidato do governo ganhava. Segundo, o voto não era secreto. Terceiro, só votavam os homens. Havia uma enorme... E os alfabetizados, né? Havia uma enorme restrição eleitoral. Então, e todas as eleições da República Velha, muitas vezes você tinha quase que candidato único, né, que chega a ter mais de 90% dos votos, na prática, porque você tinha candidatos que era avulso, você podia chegar lá e colocar o nome do Paulo, do Pedro, da Maria e tal. Tem depois todas as listas, aí um dia, se for caso, a gente vai mostrando eleição por eleição. Mas você não tinha um regime plenamente democrático, pelas questões que eu já levantei anteriormente, além de várias restrições para legalização de partidos políticos. A Constituição de 34 também é a primeira eleição indireta, né? Feita pelo Congresso. Teve dois candidatos, Getúlio Vargas e Borges Medeiros, dois gaúchos, um assunto de gaúchos. E acaba o Getúlio Vargas, que já era chefe do governo provisório, acaba sendo eleito presidente constitucional. E aí a ironia da história contra Borges de Medeiros, que era uma espécie de pai político do Getúlio Vargas, tinha ficado quase um quarto de século governando o Rio Grande do Sul. Tinha sido preso depois, porque ele apoia a Revolução de 32 e acaba sendo libertado pouco antes dessa eleição congressual. Teria eleições em 38, né? Mas a 10 de novembro de 37 teve o golpe do Estado Novo. Então, nada. A 45, aí sim, nós teremos eleições sucessivas, 45, 50, 55 e 60. O mandato da Constituição de 46 era de 5 anos, do presidente da República. E aí nós começamos a avançar no processo democrático. Não era plenamente democrático, por aí excetuando a eleição de 45, as outras três, por exemplo, o Partido Comunista foi legalizado em 45 e colocado na ilegalidade em 47. Em 45 até teve um candidato, Edu Fiuza. Teve até uma votação bastante expressiva, tal, pelas condições da eleição, que foi realizada muito rapidamente a 2 de dezembro de 45. Interessante nessa história, para compreender, que, claro, você vai ampliando o colégio eleitoral, passaram a votar as mulheres, você tem uma ampliação muito grande no número de eleitores, mas se construiu uma democracia de massas, né? Tem livros meus que eu trabalho, eu recorto a questão de São Paulo, quando eu vim embora, a história da imigração nordestina para São Paulo, e mostro como, por exemplo, aqui foi, e a migração joga um papel fundamental nisso, ampliando cada vez mais o colégio eleitoral, só criando uma democracia de massa. Aí vem os episódios de 64, né? E as eleições ocorreram em 65, e acabaram, apesar da promessa de Castelo Branco no discurso de posse em abril no Congresso Nacional, né, que é quando ele é eleito, depois toma posse, indiretamente, né, teria eleições em 65, que acaba ele prorrogando seu próprio mandato, e a partir dali só teremos eleições em 89. Mas aí, numa outra circunstância histórica fundamental, que é uma espécie de censura essencial para entendermos a política brasileira. E de que forma? Porque nós temos a Constituição mais democrática da nossa história, a Constituição de 1988. E aí cria-se o segundo turno, amplia-se muito o colégio eleitoral, os analfabetos podem votar, etc. É optativo entre 16 a 18, e por aí vai. E aí temos uma ampla liberdade partidária também, a eleição com o maior número de candidatos, 22. E é uma eleição surpreendente, que ninguém imaginava no início do processo eleitoral, né? Por exemplo, no final de 88, início de 89, a eleição ainda foi em novembro, tá? O primeiro turno, o segundo em dezembro. Depois é que vai se regular o primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro o segundo turno, tá? Na eleição de 89 ainda não foi dessa forma. Então, o que acaba ocorrendo é que é uma surpresa os dois que vão para o segundo turno, Collor e Lula, respectivamente, com a vitória, evidentemente, como vocês sabem, de Collor. Mas aí é uma eleição plenamente democrática e até, em certo ponto, bastante surpreendente, né? 94, 98, Fernando Henrique vence no primeiro turno, nas duas vezes o Lula. 2002, você tem na prática 4 candidatos, e Serra vai ao segundo turno contra o Lula e é derrotado. 2006, Lula vence outra vez contra Alckmin. Em 2010, Dilma, que na prática Lula, né, vence José Serra, e Dilma, que na prática Lula, apesar da situação econômica estar muito difícil em 14, vence Aécio Neves. E a eleição de 2018, em 14, já teve uma mudança no processo que não teve em 2002, que não teve em 2006, que não teve em 2010, que foi a morte de Eduardo Campos. Aquilo altera,
claro, o processo eleitoral. Você tem uma rápida ascensão de Marina Silva na segunda quinzena ali de agosto e no início de setembro. Ela chega, em certo momento, a liderar as pesquisas de intenção de voto. Depois é bombardeada num ataque de fake news até então nunca visto na história política eleitoral brasileira, né? E acaba indo para o segundo turno o Aécio Neves, que é derrotado pela Dilma, que na prática era o Lula, né? O PT que vem se portando 4 eleições presidenciais consecutivas. Quando chega a eleição de 18, tem também um diferencial, que foi fundamental para decidir a eleição no primeiro turno, o atentado de 6 de setembro em Juiz de Fora, que aquilo acaba mudando, porque o Bolsonaro fica um mês em todos os noticiários aparecendo, etc. Tal, papai, uma propaganda gratuita, tem a história do martírio, né? E a questão que ele foge dos debates, uma boa justificativa, porque ele é um verdadeiro desastre, ele não consegue articular 2 frases com sentido e tem 500 palavras no vocabulário. Nesse processo todo, chegamos agora a 22. Então, como eu estava dizendo no início da nossa conversa, é necessário ainda prudência, né? Que uma coisa está certa, porque você analisa todas as pesquisas em um momento histórico e traça a tendência, que o Bolsonaro está derrotado. Isso é líquido e certo. Então, não vamos falar sobre o óbvio lulante. O céu é azul, de noite no verão faz calor, no inverno faz frio, de noite é escuro, né? Isso aí nós já sabemos, né? Então, ele está derrotado. Então, pode tirar ele da questão. A questão que se coloca agora é se haverá ou não um segundo turno, que é um ponto em discussão. Até na entrevista que eu dei ao Estadão, estou discutindo isso. A chamada, entre aspas, terceira via só poderá ter chance se conseguir construir uma alternativa única, efetiva. Se não, né? E o Ciro Gomes, que não dá, evidentemente, porque parte de outros pressupostos político-ideológicos, se compor com Moro ou com Dória, né? Nessa construção aí da chamada terceira via, tal, tem a questão dos vícios, porque a proposta econômica, por exemplo, nacional-desenvolvimentista, vamos chamar assim, do Ciro não combina com a proposta, ao menos pelo que se sabe até agora, um pouco de visão de mundo dessas outras 2 candidaturas, e não se sabe se a candidatura do Ciro vai até o final ou não. É uma pergunta, né, que se coloca num momento de, como nós estamos falando, de acerto, né? E a chamada terceira via só terá chance, efetivamente, se tiver um candidato já o mais cedo possível. Caso contrário, vai cada vez mais se desenhar um cenário que poderá levar até a vitória de Lula no primeiro turno, como indicam alguma das pesquisas. Mas lembre-se, o jogo não começou, como eu sempre digo, o jogo não começou. Tem muita água ainda que vai correr sobre a ponte. Nesse sentido, qual é o papel do Bolsonaro? Tendo em vista que, na minha análise, ele já está derrotado. Ele vai entrar para melar o jogo. Tudo que ele puder atrapalhar, ele vai atrapalhar. Isso pode garantir. Eu tenho insistido nisso e apresentado, não tenho só colocado a esmo isso, mas tenho apresentado que ele prepara um clima de guerra para a eleição, né? Ele vai, e já deixou bem claro no início do ano, os ataques ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, ao sistema eleitoral brasileiro, apontando ataque a determinados ministros, e aí vai começar a apresentar um volume fabuloso de mentiras, de fake news, notícias falsas sobre os seus opositores, e tentar ver o que ele pode fazer em relação às minhas, como ele diz, Forças Armadas, que não são deles, são Forças Armadas, são instituições permanentes de Estado, de acordo com a Constituição, e também mesmo as PMs, essas tentativas que ele está fazendo de aumento de salário, de não sei o quê, colocando depois no meio policiais e tal, é no sentido de controlar, de criar tensão, porque as finanças estaduais, os governadores estão com a corda no pescoço, a situação é muito, muito difícil. Então, se na esfera federal policiais recebem aumento, a pressão sobre os governadores vai ser muito grande, muito grande. E aí cria uma situação política difícil para o governador que é candidato à reeleição ou para o governador que apoia um candidato que vai sucedê-lo. Tal. Então, ele entende, ele quer criar tensão, criar problema, e um deles é essa questão. O outro é o trato orçamentário, como é que vai ser? No momento é um verdadeiro caos, e vocês estão assistindo e vendo que o caos está absolutamente instalado. E a tentativa de divisão das Forças Armadas, já agora em 2022, é zero, ele não vai conseguir isso, pode descartar, isso é assunto que foi até 7 de setembro de 21, acabou.
Isso não tem chance. Eu disse ontem, conversando com vocês, que ele vai falar cada vez mais para cada vez menos. Ou seja, o seu discurso vai afunilando até o chamado bolsonarismo raiz, é uma coisa ridícula, que é o extremismo nazifascista que sempre teve na história do Brasil. E isso é importante destacar, né? Isso que está aí, alguém fala assim, mas nunca teve no Brasil. Pera, tinha, mas estava nas bordas do sistema político, não estava no Palácio do Planalto. Aí é que é diferente. Quando você está no Palácio do Planalto, você tem um poder de fala e de ação fantástico, fantástico, que é totalmente diferente daquilo que era falado no churrasco pelo tiozão do churrasco. O tiozão do churrasco, que é sempre foi dito, sempre. Só que também era um outro momento histórico, que a circulação das notícias falsas não eram tão meteóricas como agora, né? Você inventava uma história, ela circulava de boca em boca ou em panfletos. Por exemplo, a eleição em 1945, quando atribui-se ao brigadeiro Eduardo Gomes que não queria voto de marmiteiro, né? Voto de marmiteiro, entenda-se, era o voto dos pobres, aqueles que levavam marmita para o local de trabalho. Ele nunca disse isso, mas foi espalhado, inclusive tem comícios com um monte de marmitas, e o pessoal do PTB, Hugo Borg, que inventou essa história e fala, inclusive, nas suas memórias, né? Isso acaba ajudando o candidato Dutra, que evidentemente isso não decidiu a eleição, foi o apoio de Getúlio a Dutra em 45 que decide o processo eleitoral, mas para dar um exemplo de algo que pegou naquele momento. Aí ele não gosta de pobre, ele não quer voto de marmiteiro, né? E as fotos de alguns comícios, que eram tudo feitos na rua, tal, aqueles palanques meio que improvisados, um monte de marmita. Tem uma das fotos que é fantástica, marmita para todo qualquer lugar, e eles dizendo, olha, ele não gosta de voto da gente, nós, os marmiteiros. Então, isso acabou pegando. A questão que se coloca é que agora a situação é outra. Ele vai espalhar muita fake news. E eu tenho insistido nisso, que apesar de todos os esforços do Tribunal Superior Eleitoral, e com o ministro Alexandre de Moraes, que vai presidir as eleições, o esquema está fora do país, não está dentro do país. E aí vai ser muito complicado, porque você vai ter uma série de redes sociais que vão ser usadas para macular o processo eleitoral brasileiro, em escala muito maior do que ocorreu nos Estados Unidos. Em escala muito maior do que ocorreu nos Estados Unidos. Friso, isso é muito importante. E com muito dinheiro de empresários nazifascistas brasileiros, que são muito poucos no total, mas lá fora, gente que está pondo muito dinheiro, gente do exterior, porque a extrema-direita nazifascista mundial sabe que o Brasil é um país importante, espaço geográfico na América do Sul, sua importância econômica, político-diplomático, e eles já disseram que é a eleição que interessa para os antissemitas do mundo inteiro, racistas, homofóbicos, para o extremismo nazifascista é do Brasil, né? E eles já têm aqui um instrumento que vai vocalizar o discurso que eles estão produzindo lá fora. Qual é o traidor que vai fazer isso? Jair Bolsonaro. Então, isso já está pronto. Então, a tensão vai ficar muito grande. E os bolsonaristas não conseguem se organizar, graças a Deus. Em nome de Jesus, Deus no comando. Ainda bem, porque eles já estão brigando muito entre eles. Sequer eles têm um partido político, não têm organizações de massa, intelectuais orgânicos, não conseguem produzir uma visão de mundo, né, com livros, etc. Nada, nada, nada. Porque de um lado são medíocres intelectualmente, do outro são preguiçosos, é um bando de vagabundos, né, e que recebem, acham que é uma maravilha tudo que vem da extrema-direita norte-americana, né, que produz esse discurso, e eles apresentam esse discurso aqui no Brasil como se fosse deles. Quer dizer, eles servem comida requentada como se fosse um prato novo, recém-preparado, né? Tudo que vem de lá, eles só reciclam e dão uma tropicalizada, jogam algum tempero tropical. Eles são todos muito ridículos, gente que tem problemas cognitivos gravíssimos. Nós tivemos um ministro da Educação que não sabia escrever em português, um estrangeiro, e tem um brasileiro que também não sabia escrever em português, e que diz que até candidato, quase que uma ameaça a ser candidato a alguma coisa, não vai ser eleito coisa alguma. Então, toda essa caterva vai ser derrotada no processo eleitoral, mas eles vão conturbar e vão questionar o resultado eleitoral. E certamente, se aproximando do dia 2 de outubro, aí você vai ter ataques cibernéticos ao Tribunal Superior Eleitoral, né? E claro que o tribunal também já sabe disso, presumo, vai criar uma série de, tentar blindar, né? Criar uma série de defesas, mas eles vão tentar fazer de tudo e vão espalhar milhares de notícias falsas conforme vai se aproximando. E, por outro lado, o Bolsonaro também, e o gabinete do ódio, tudo isso, parte feito com dinheiro público também, né? É a questão religiosa. Vão tentar transformar a eleição numa guerra religiosa, né? Que ele seria o candidato dos evangélicos, o candidato da família, ele
O candidato da família, grande, eu vi lá o proibidão do Bolsonaro e a Periguete ali, né? O candidato da família, lindo, 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 lindo. Ele vai posar como candidato da família, ele e a quadrilha nazifascista bolsonarista. E vai transformar isso numa guerra de religião também. Esse vai ser, então percebam, os fatores, tentar colocar instituições de Estado no jogo político, Forças Armadas, aparelho policial, PMs, colocar religião no meio, vai pegar os evangélicos, a economia vai estar em uma situação muito difícil, hoje todos os economistas falam nisso, né? Por outro lado, o uso de fake news, e as pessoas não vão ficar confusas, o que é verdade e o que é mentira. E é essencial nesse esquema do que é verdade e o que é mentira, os concessionários de rádio e TV. Eu insisto nessa questão e tenho mostrado como é que funciona, e vocês, sabem muito bem, como é que através de rádios e TVs o governo vai produzir notícias falsas, e agora no momento eleitoral vai ser em escala enorme, vai em progressão geométrica, e aí para confundir o eleitor de tudo, de tudo, de tudo. Por isso que vai ser muito difícil você saber o que é verdade e o que é mentira, porque eles vão fazer um bombardeio. O espaço no nosso canal é esse, por isso que ele é importante, porque justamente a gente vai separar o joio do trigo. Aqui não tem concessionária de rádio que matou, que auxiliou a morte de 620 mil brasileiros, né? Colocando médicos, doutores Mengueles, todo dia na programação, e alguns dos doutores Mengueles morreram, né, por Covid-19, né? Colocando notícias falsas, mentirosas, estimulando ódio, a guerra civil, são traidores. E tem as mãos sujas de sangue, esses concessionários, porque ninguém é dono de rádio, assim como na TV. E vocês assistiram, né, o escândalo, né, de notícias falsas também, de entrevistas. Ainda bem que não, ultimamente esse pessoal nazifascista é audiência zero, mas estão ali em concessões públicas. Esse é um tema, insisto, fundamental. Uma das razões que nós ficamos nessa draga nesses 3 anos deve ser as concessões da TV. Claro que existe uma sem número de causas disso, e nós vamos agora, e é interessante o debate econômico, como mostra isso, há todo um debate econômico da crise de 2014, 15 e 16, e depois do governo Temer, né? Há uma discussão muito boa, há várias leituras daquele período, e o meu canal está mostrando isso para vocês, os vários lados que estão lendo de forma muito diferente a essa conjuntura da década passada e do início dessa década apontando para o futuro, para o nosso, nosso futuro. Por isso que o canal também está essa entrevista polêmica, dando grande repercussão, foi 1 hora de conversa com o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Mas aí já é uma discussão já de nível. O que está colocando aqui é que o Bolsonaro vai fazer... E aquelas coisas de baixo nível, xingamentos, que ele é um marginal. A gente tem de lembrar que ele é um marginal. A linguagem dele é de marginal. Ele é de submundo, do crime lá do Rio de Janeiro. Veja que isso nós vamos ter de estudar muito. Como é que alguém que veio do submundo do crime do Rio de Janeiro chegou à presidência da República? Algo, por exemplo, que há 4 anos, alguém em 2016, 17, falasse isso para mim, eu ia falar, pô, você está doido. E isso ocorreu. Agora, quais foram as condições políticas, econômicas, sociais, entender o país? Aí nós vamos ter de estudar. Por isso que é fundamental, analiticamente, o estudo, o conhecimento, e que não é fácil. Aquilo que eu brinco, ninguém aprende por osmose. Lembra o meu amigo que punha um livro embaixo do braço e ficava andando na universidade dias e dias, disse que aquilo impressionava. Ele andava com uma edição do Kafka em francês, o processo. Aquilo era um sucesso, ele falava, tal, todo mundo. Ele não tinha a mínima ideia, porque ele não tinha lido nem em Tupi-Guarani, o próximo, não tinha lido nada, tal. Era tudo conversa fiada. Então, precisa estudar, né? Se debruçar, e aí, a partir dali, você passa a ter uma visão de totalidade do fenômeno histórico que nós estamos vivendo, entendendo o momento como parte do movimento da história. E isso exige reflexão, e a reflexão é o estudo. Ninguém pode, quando alguém fala assim, eu acho isso, você fala, mas acho da onde? Você está tendo um papo de botequim, depois de ter tomado já 2 engradados de cerveja, precisa discutir coisas que tem, né? Sustentação, e aí passa pela reflexão, pelo estudo,
né? E esse é um problema que nós temos aqui no Brasil, que é a nossa reflexão, e os meus entrevistados, aí, os meus entre aspas, aí, os entrevistados do canal, têm apresentado isso. Nós não temos elite dirigente, no sentido clássico de elite. Por exemplo, o professor Lamounier fala sobre isso, é algo que eu toco muito aqui, né? As universidades deixaram a desejar, e ainda deixam a desejar, nesse momento terrível. Estou dizendo a área de ciências humanas, que exige uma reflexão mais aprofundada sobre tudo isso que está ocorrendo, né? Não é fácil, eu sei, corte de verbas, coisas terríveis do CNPq, CAPES, as escolhas absurdas, a comunidade decide pelo Paulo, o Bolsonaro escolhe a Maria, ou vice-versa, e por aí vai, né? Então, mas falta isso, então o país precisa tomar esse choque e tal, né? Você vê, ontem eu estava falando do Tiago de Mello, grande poeta, tal. Lembrando que eu assisti no Tuca, acho que no final dos anos 70, no antigo Teatro da Universidade Católica, era maior do que esse atual, foi depois que teve incêndio, eles fizeram umas mudanças, né? O Bolsonaro não falou nada, o Bolsonaro achou que era o Felipe Melo, acho, que ele achava que o Tiago de Mello era o Felipe Melo. Por que isso? Ele não consegue, né? É uma coisa horrorosa. Teve lá um, não sei o que lá, reaça lá, que ele fez nota, chorou, etc. O João Gilberto passou em silêncio. Vocês se recordam? Por exemplo, hein, entre outros grandes luminares da cultura brasileira que morreram nos últimos anos e foram ignorados pelo presidente, que é um semi-letrado, um sujeito que tem problemas cognitivos, deveria ser interditado, mas isso é até de menos, ele é mais do que isso, porque ele é um ladrão, um corrupto, um genocida, um homem que matou pela sua inépcia 620 mil brasileiros. É um negócio. E agora, vocês estão vendo a explosão da Covid, hein? Isso daí também vai ter reflexo no processo eleitoral. Pode registrar. Isso daí está uma situação terrível. Eu converso com todas as pessoas, falo, pô, aqui no meu local de trabalho está assim, aqui está assado, aqui está assado. Uma loucura. E isso vai ter, porque nós não sabemos o que vai acontecer nesse primeiro trimestre, no campo da saúde pública. O Queiroz é um exemplo desse governo irresponsável, criminoso, vamos chamar de governo, na falta de uma melhor expressão, porque isso é o caos, é a bagunça, é a casa da mãe Joana, né? Negócio terrível tal. Então, ele vai preparar um clima de guerra, ele quer conflito, mas ele vai pôr os outros no conflito, não ele, porque ele é covarde. Eu sempre disse, um homem cruel, covarde. Hoje todo mundo concorda, ontem mesmo vi textos chamando ele de covarde, eu sempre disse isso, né? E a sua ação política foi desse tipo. Agora, isso é extremamente nocivo para o país, nós estamos perdendo muito tempo, os nossos entrevistados mostram isso, porque o mundo inteiro está num processo de as mudanças econômicas, né? E nós estamos parados, sendo administrados por uma quadrilha. Não é fácil, quer dizer, o crime organizado o Rio das Pedras, o escritório do crime no Rio de Janeiro chegou ao Palácio do Planalto através de Jair Bolsonaro. É inacreditável. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 651 mil inscritos, muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos analítica, crítica, propositiva, democrática, republicana, indique o canal a um amigo ou amiga. É fácil, o canal no YouTube, Marco Antônio Villa, ative as notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Seja um apoiador do canal, muito importante, apoiar o jornalismo plural, democrático, republicano, de qualidade, num momento independente, num momento difícil que nós vivemos e num ano histórico, que é o ano de 2022. Como é que você pode apoiar? Seja membro apoiador. Tem as informações que nós apresentamos. Você vê, em 2 minutos você consegue fazer isso. Uma coisa muito, muito, muito simples. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial. Agora, no TikTok, Marco Antônio Villa Oficial. Lembrar também para vocês o meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, né, que está indo muito bem, as pessoas têm me escrito, está sendo muito legal, né, os comentários que vocês estão apresentando, e vejam a entrevista com o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que já está dando uma enorme polêmica, tem um número de visualizações muito grande, já tem discussão, repercussão em outros órgãos de imprensa, está sendo bem legal, tá bom? Nos encontramos então amanhã, até!